Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Eduardo Tai, você está no canal Das Salhas. E bem, senhores, nesse vídeo aqui estaremos comentando aqui sobre alguns aspectos da ditadura no nosso querido Bananil. Para os mais chegados aí, o nosso querido Bostil. Para os mais chegados ainda, o nosso querido Brasilzão da massa, cara. E a gente vai estar comentando aqui alguns aspectos que eu acredito que faça o Brasil se tornar uma ditadura comunista, uma ditadura do judiciário, tá? Tem aspectos idênticos a uma ditadura, tá? Então, antes de começarmos aqui, já peço que os senhores inscrevam-se no nosso canal, tá? Estamos atualmente com 13 inscritos, muito obrigado pelo apoio dos senhores ultimamente. Faz um tempinho aí que nós não nos vemos, tá? Então, vamos direto aqui pro vídeo, sem mais delongas. Lembrando que temos aqui o nosso Live Pix, se você quiser ajudar o nosso canal com alguma quantia, sinta-se livre. Também temos o nosso endereço do Bitcoin aqui na descrição, caso você queira fazer doações em Bitcoins. Enfim, vamos aqui pra pauta do vídeo, né? Bem, rapaziada, temos aqui a nossa ditadura no Bananil, né? Vou testando aqui alguns tópicos que eu separei, né? Tô tentando fazer esse formato de vídeo. Tô separando aqui a linha argumentativa, alguns tópicos para eu não me perder, né? Então ainda estou testando. Eu fiz isso no último vídeo, não sei se vai funcionar nesse, mas contudo, vamos lá. Bem, então temos aqui um dos aspectos mais óbvios da ditadura, né? Da ditadura comunista em si, que seria a perseguição à oposição. Nós vemos claramente isso ocorrendo nesse exato momento aqui no Brasil, ok? Nós vemos a perseguição à oposição no nosso país. Ou seja, aqueles que ousam criticar o poder estatal, os tiranos, o Alexandre de Moraes, cabeça de pica do caralho, cabeça de ovo, eles estão sujeitos a sofrerem retaliações, estão sujeitos a sofrerem perseguições por simplesmente opinar, exercer o seu direito de liberdade de expressão. Então, eu acho, sinceramente, que a partir do momento que você tem uma perseguição à oposição, onde todos que criticam serão perseguidos, você já se encontra numa ditadura, seja lá qual for essa ditadura. Mas temos algumas considerações aqui. Acho que vou deixar um pouquinho mais pro final do vídeo, mas enfim. Então temos a perseguição à oposição, eu diria que é o principal ponto de uma ditadura comunista, tá? Que seria a perseguição à oposição. Temos exemplos, muitos exemplos aqui no Brasil. A própria inelegibilidade do capitão Jair Messias Bolsonaro já é o fator que comprova que estamos numa ditadura. Porque veja muito bem o que aconteceu na Venezuela recentemente. A candidata de oposição se tornou inelegível. Eles vão arrumar qualquer desculpa para tentar não, porque eles vão conseguir. Eles vão arrumar qualquer desculpa para barrar a oposição que vem forte de competir, de se eleger, enfim, né? Então temos o que aconteceu exatamente aqui na Venezuela, aconteceu no Brasil, um pouco mais cedo com o Bolsonaro, né? E cara, é triste, né? É triste. Bem, um dos outros aspectos da ditadura que eu posso dizer aqui seria a falta de liberdade de expressão. Quando você tem um medo de expressar a sua opinião, você se encontra numa posição muito delicada. Porque você imagina você não poder falar o que você pensa, com medo de sofrer retaliações, com medo de sofrer uma cadeia, com medo de sofrer uma perseguição. Quando se tem medo de se falar o que você pensa, você está automaticamente numa ditadura. Não tem pra onde fugir. Em que mundo vocês me digam que a pessoa é privada de falar o que ela pensa?
Isso não existe, isso não tem lógica nenhuma. Você querer calar uma pessoa, você querer impedir uma pessoa de falar o que ela pensa. Isso é totalmente tirânico, ok? E temos a censura aqui, né? Obviamente, se temos perseguição à oposição, obviamente, se temos falta quase total, sendo bem generoso, né, para não falar total da falta de liberdade de expressão, temos a nossa querida censura. E como nós vemos, temos vários exemplos também de várias páginas de várias mídias sociais de influenciadores, de jornalistas sendo banidas no Brasil, impedidas de espalhar a informação, simplesmente porque essa informação vai contra aos atos tirânicos desses tiranos, que essas informações vão contra, de alguma maneira, vão prejudicar esses tiranos. E o que prejudica esses tiranos? A verdade. É justamente o que essas pessoas que estão sendo perseguidas estão falando. Elas estão alertando-os da verdade. Que você querer exigir de um país que tem um QI médio igualado ou até menor de um chimpanzé, de um macaco, você querer que ele saiba o que está um palmo na frente dele, é pedir demais. Mas enfim, então temos esses agentes, né? Esses influencers, esses jornalistas do bem que querem espalhar a verdade. E aqueles que espalham a verdade são automaticamente perseguidos. Então temos a censura, páginas do YouTube, Twitter, contas no X sendo banidas simplesmente por espalhar informações, simplesmente por fazer críticas, mesmo que duras, ao sistema, tá? Ao STF. E isso é bem impressionante, né? Bem, outro aspecto também dessa ditadura que está ocorrendo aqui no Bananil é que temos bastante refugiados políticos, temos bastante pessoas pedindo asilo político nos Estados Unidos, porque lá, até onde se saiba, até onde podemos auferir, se respeita a primeira emenda da Constituição lá, cara. Lá se tem realmente uma liberdade de expressão que é levada a sério. Então, nós vemos como um principal argumento, um argumento fortíssimo contra o comunismo. Se o comunismo é tão bom assim, por que as pessoas de Cuba, por exemplo, querem sair de Cuba? Se o comunismo fosse tão bom assim, teriam pessoas querendo ir morar em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte, em Nicarágua. Agora, eu te faço uma pergunta. Eu te faço uma pergunta. Eita, tá foda. Eu te faço uma pergunta. Por que justamente não acontece o contrário? Por que acontece ao contrário, justamente? Por que as pessoas estão querendo sair desses países? Ora, porra, porque o comunismo é uma merda. O comunismo é demoníaco. O comunismo mata pessoas, ok? É por isso, cara. É justamente por isso, ok? Que essas pessoas querem sair desses países porque eles são comunistas. Eles são regimes ditatoriais comunistas. E eles querem sair em busca de uma vida melhor. Porque o comunismo, na verdade, não proporciona o que ele promete. O comunismo é um conto de flores, usado para movimentar as massas, usado para enganar as pessoas com a finalidade de se chegar ao poder, e quando essas pessoas estiverem, esses líderes estiverem no poder, finalmente aplicar o golpe, finalmente aplicar o comunismo. E tendo em vista que o comunismo não existe, a fase da humanidade comunismo sem Estado, ou classe operária no poder, entre aspas, porque não tem como colocar milhões de pessoas no poder. Então, querendo ou não, teria que se selecionar alguns da classe operária e seria, na verdade, uma substituição de elite. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Então, tendo em vista que esse comunismo não existe, você se tem o uso dele justamente para
ou a ânsia de poder dessas pessoas maléficas, ok? De dominar a população, de escravizar a população. Eu, sinceramente, rapaziada, eu não entendo porque essas pessoas têm essa ânsia por poder. Eu ainda acho que eu vou dar uma refletida a mais sobre isso, né? Porque eu realmente não entendo, cara. Eu realmente não entendo, tá? E temos aqui também o controle da mídia. A mídia tradicional totalmente enviesada e tendo que seguir pautas do governo. Então, assim, cara, quente pra cacete. Enfim. Então, quando você se tem o controle da mídia, é muito fácil ditar a narrativa. E isso é perigosíssimo. Falaram que o Bolsonaro ia controlar a mídia. Cara, é um monte de falácia que falam que, na verdade, o Bolsonaro fez o oposto que o Lula está fazendo. Então não venha me dizer que o Bolsonaro e o Lula são a mesma coisa. Porque na prática o Lula está fazendo uma coisa e na prática o Bolsonaro fez outra. Ok? Então eles empiricamente não são a mesma coisa, tá? Então quando você tem o controle da mídia, é uma coisa perigosa. A mídia tem que seguir a pauta que o governo demanda a ela. Então, por exemplo, notícias da semana. Você vai falar isso aqui desse jeito, tal. No outro dia você vai falar isso aqui daquele jeito, tal. E aí, nós caminhamos para a ruína do povo, ok? E a economia centralizada aqui, para fechar esse tópico, tá? Que eu diria aqui um aspecto bastante revelador, seria o controle forte da economia por parte do Estado regulando-a. Então, isso geralmente é... como eu posso dizer, é usado para manter o povo de refém. Com aumento de preços, inflação, etc. Então, você controlando a economia, de certa forma, você mantém o povo de refém, porque você também, querendo ou não, você aumentando o imposto, afeta vários outros produtos, tá? Você regulando a economia, afeta o mercado em geral, fazendo a subida de preços acontecer. Os preços sobem, a comida fica mais cara, a gasolina fica mais cara, os recursos vão ficando mais escassos, e os recursos ficando mais escassos, o preço vai subir, taxando grandes fortunas. Ou seja, é mais fácil você deixar o empreendedor livre, que ele consegue gerar mais coisas, do que regulando e fazendo ele gerar menos coisas enfim, não vou entrar em detalhes aqui não. Isso vai ter um vídeo específico mais pra frente, que seria taxar grandes fortunas, porque é errado. Mas enfim, eu teria esses aspectos aqui dessa ditadura do Bananil, e eu posso afirmar aos senhores, eu acho que com uma certa certeza, né, foda, mas com algum como eu posso dizer, com uma certa tranquilidade, digamos assim, que nós vivemos numa ditadura comunista, tá? E esses daqui são meus pontos. Praticamente todas as ditaduras comunistas, para não dizer todas, têm essas principais características, e por elas terem essas principais características na prática, eu assumo que o Brasil está numa ditadura. Uma ditadura comunista. Bem, mas é isso. Muito obrigado por todos que assistiram o vídeo até agora. Um grande abraço. Tchau.